E aí, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Gustavo Vang. E hoje eu quero dar continuidade nesse papo que nós estamos tendo aí ao longo dessas semanas, referente a toda essa questão de sistematização, de organização das nossas empresas, o foco com qualidade, com meio ambiente, com saúde e segurança no trabalho, o quanto isso é importante para a empresa, ou seja, você ter isso direcionado, ter isso focado, ter a sua empresa, o seu chão de fábrica organizado, com layout interessante, para que você possa trazer resultados. Então, nesse bate-papo, a gente vai continuar falando um pouquinho disso mais. Inclusive, se você olhar aí no título, né, deste vídeo, hoje nós estamos falando de sistematizar para facilitar. Afinal, o poder é fruto da ordem. Fruto da ordem. De que ordem, de que poder nós estamos falando? Então, vamos fazer um bate-papo sobre isso hoje, conhecer um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante e tão que traz tantos resultados para as organizações. Eu sou Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor na área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e também docente na área de saúde e segurança do trabalho. Eu estou aqui para ajudar você. Estou aqui para proporcionar para você um ambiente mais seguro, mais saudável, um ambiente com resultados significativos, um ambiente onde você possa realizar as atividades ou a sua empresa pode ser uma empresa organizada, trazendo resultados, com planejamento, com um olhar para o futuro, tornar isso tudo muito simples e muito fácil para você. Então aproveita o vídeo, assiste até o final, aproveita o conteúdo para você poder ter um direcionamento dentro da sua empresa, entender um pouquinho melhor disso. Se você não é inscrito, se inscreve, aproveita e se inscreve no canal e aplica todo esse conteúdo, todo esse bate-papo dentro do seu dia a dia. Nós estamos falando de sistematização, como eu falei no começo do vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que é dessa relação de poder e ordem, o que que isso facilita, o que que um é resultado do outro, como é que a gente pode encaixar isso dentro do nosso dia a dia. E a gente começa a entender um pouquinho melhor disso, e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi dentro desses anos de experiência, com relação do que a gente coloca ordem com poder. E esse poder não é um poder de comando, de se sobrepor sobre os outros, é aquilo que você é verdade. Não. Esse poder que nós estamos falando é o poder da empresa conseguir enxergar o futuro, é o poder da empresa conseguir entender as necessidades do cliente, é o poder da empresa entender quais são as falhas dela dentro do ambiente de trabalho e corrigir essas falhas. E tudo isso surge com a ordem. A ordem não é uma ordem de comando, e sim a ordem de organização, de manter a empresa organizada, de pensar na organização da sua empresa. Você pode olhar para a sua empresa hoje e você falar assim, não, a empresa está organizada, o layout da minha empresa tá de acordo com aquilo que eu penso, mas será que isso está trazendo o resultado que você espera? Pode até estar, mas acredito que em muitas empresas esse resultado pode ser melhor ainda. Essa organização vai fazer com que você traga ou que você obtenha outros resultados para a sua empresa, obter outras visões para a sua empresa e conseguir aí dar um rumo diferente, ou melhor, conseguir ver algo que você não estava vendo antes. Por que que eu falo isso? Dentro das empresas e dentro das áreas que eu trabalhei, algumas organizações, principalmente os empresários, conseguiam enxergar que, um exemplo bem simples para vocês, o layout do chão de fábrica, o posicionamento das máquinas, das bancadas, o caminho onde as empilhadeiras,
ou os materiais eram transportados, estava de acordo, estava adequado e estava trazendo resultado. Foi quando a gente faz, ou foi quando eu fiz uma análise desse layout, uma análise dessa empresa, e eu comecei a entender qual era o fluxo, entender qual era os princípios, aonde a empresa começava, onde que a empresa terminava dentro do seu fluxograma, quais eram os processos dessa empresa, o que que, o que que cada processo conversava com o outro, e nesta análise e neste entendimento, eu consegui visualizar que o layout não estava adequado para a execução da atividade. O layout, inclusive, estava atrapalhando. E você pode estar se perguntando, mas Gustavo, tá dando resultado, por que que eu vou mexer? Sim, está dando resultado. Porém, você consegue, como eu falei, melhorar esse resultado, né? Você encontra naquela época, eu encontrava peças ou pallets no local onde você tinha trânsito de pedestres ou mesmo trânsito de empilhadeira, a empilhadeira tinha que ficar desviando, você tinha que ficar empurrando um pallet, você não tinha delimitado qual era o caminho que o pedestre, qual era o caminho que os funcionários deveriam utilizar para se locomover dentro do chão de fábrica. Enfim, todas essas questões de layout que vão interferir não só na qualidade do produto, vão interferir na produtividade, vão interferir na saúde e na segurança do trabalhador e também vai interferir no meio ambiente. O layout desorganizado pode interferir no meio ambiente? Sim, porque se você tem que buscar um lugar do outro, um material de um lugar para outro, você acaba despendendo mais. Por exemplo, um exemplo bem simples. Você vai utilizar mais gás para poder movimentar a empilhadeira. Essa empilhadeira vai gerar mais monóxido de carbono e você, consequentemente, aí está agredindo, está gerando um resíduo desnecessário. Quando você tem o layout certinho, estudado, analisado, esse layout vai contribuir, inclusive, para isso, né? Eu dei um exemplo da empilhadeira para ficar mais fácil e para ficar, de uma certa forma, mais visualmente perceptível, mas você pode pensar em qualquer outra coisa, a arrumação das caixas, os pallets que estão sendo utilizados, as condições que os pallets estão sendo utilizados, tudo isso vai interferir nesta organização da empresa. E quando você coloca isso, e quando eu coloquei isso e consegui mostrar que a mudança do layout vai fazer uma diferença e vai trazer diferença, você consegue enxergar a empresa de um modo diferente. E o empresário vai conseguir enxergar a empresa de um modo diferente. E você, dono da empresa, vai conseguir enxergar que pode ter um resultado mais significativo do que você já tem hoje. Então, esse é um exemplo bem simples da organização do layout, da organização do chão de fábrica que eu vivi. Então, colocamos, delimitamos, pintamos, traçamos faixas, indicamos quais são os caminhos que devem ser seguidos dentro do chão de fábrica, dentro da área produtiva, identificamos possíveis riscos e danos à saúde, identificamos onde eu vou colocar os resíduos gerados, como é que vai ser a distribuição dessas máquinas e dessas bancadas dentro do chão de fábrica. E eu falo chão de fábrica, mas isso também se reflete dentro da área administrativa também, né? O layout, as mesas, o maquinário que a gente está utilizando na área administrativa também sofre da mesma influência. Afinal de contas, o administrativo, a parte administrativa não funciona sem o chão de fábrica e vice-versa. Isso precisa estar muito bem encaminhado e muito bem claro para todos. Feito isso, qual é o próximo passo? Identifiquei a necessidade, propomos uma mudança, executamos a mudança. Depois que está tudo mudado ou durante essa mudança, vamos chamar todos os trabalhadores do chão de fábrica ou do administrativo ou quem estiver envolvido com essa organização e vamos informá-los, orientá-los e, se preciso for, treinar as pessoas que vão estar envolvidas nessa mudança e mesmo depois da mudança. Quais foram os impactos e qual foi a visão no intuito desta mudança dentro da organização. E aqui eu reforço o comprometimento das pessoas que são gestoras da empresa.
Gestoras, não simplesmente você empresário ou você dono dessa empresa, mas também os seus gerentes, os seus supervisores, encarregados e líderes também são extremamente fundamentais, são peças fundamentais para essa mudança, para que essa mudança possa ocorrer e trazer os resultados pretendidos. O comprometimento de todos vai fazer com que a empresa como um todo trabalhe num único sentido. Então, a importância do comprometimento. Se você não se preocupa com o seu chão de fábrica, a sua empresa não vai trazer os resultados que você pretende. É meio pesado, é meio duro falar isso, mas se você é dono da empresa e você achar que simplesmente do jeito que as coisas estão sendo tocadas é do seu jeito e que a desorganização está te trazendo resultado é suficiente, acredite que não. Você pode ter muito mais a tirar da sua organização do que simplesmente deixar tocando do jeito que está tocando, deixar as coisas acontecerem do jeito que você está vivendo hoje. Então, tenha essa percepção desse comprometimento e se envolva e se comprometa com tudo aquilo que acontece dentro da sua organização. Se a sua empresa for uma empresa de médio para grande porte, por exemplo, você vai ter que ter aí a visão e o entendimento que você não pode centralizar tudo isso em você. Então você não vai, todas as decisões vão ser tomadas por você, você tem que avaliar pedido de compra, você tem que avaliar o que vai acontecer, deixar de acontecer. Aí você tem um problema um pouco maior, porque eu tenho certeza que você está chegando muito cedo na sua empresa, saindo muito tarde, finais de semana você acaba não tendo porque você tem que resolver problemas da sua empresa. Isso está errado. Você precisa entender e precisa organizar a sua empresa. E o primeiro passo é esse tema que a gente está tratando hoje, o poder em cima da ordem. Quando você tem, quando você começa a entender e você começa a melhorar tudo isso, você vai conseguir enxergar o que o seu cliente precisa, você vai conseguir enxergar o que o seu cliente está reclamando, quais são os pontos que você deve melhorar, com uma simples organização na sua empresa. Então, reflita sobre isso, né, nessa situação e o que você está vivendo. Se você já tem isso organizado, se você já tem isso claro na sua visão, a sua empresa está organizada, você tem os processos definidos, ótimo, parabéns para você. Você é tenho certeza que a sua empresa e você é um diferencial no mercado em que o qual você está atuando. Por que eu digo isso? Porque a maioria das empresas hoje, pelo menos as empresas de pequeno porte, de médio porte, elas não têm essa preocupação com a organização. E aí você tem uma série de empresas aí com N problemas e diversos problemas, e os donos aí se estressando, não tendo horário e não tendo dia da semana, e sempre vivendo 24 horas para a empresa, não consegue ter um tempo de descanso, porque a cabeça dele está sempre na empresa. Então, existe alguma coisa de errado, e isso é muito comum nos dias de hoje, né? Como eu falei, com as pequenas e médias empresas. As pequenas mais para médias, né, se existe essa classificação. As médias para as grandes organizações já passou por essa etapa e já tem uma visão um pouco melhor do processo produtivo, do processo da organização. Não que elas não tenham problemas, sim, e tem muitas empresas grandes que são desorganizadas e que precisam estar organizadas. Isso é comum, mas a visão é um pouco diferenciada. Já se tornou um tamanho onde você precisa e quase que é obrigado a organizar a empresa, porque senão você fecha as portas de um dia para o outro. Então, entenda isso e enxergue isso dentro da sua empresa para que você possa proporcionar, para que você possa olhar para a sua empresa e falar para ela: joia, estou vendo evolução na minha organização. E sim, poder é fruto da ordem, como eu falei. Bom, eu fico por aqui. Caso você não seja inscrito, estou reforçando, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você julga que é importante receber esse vídeo, para que a gente possa ajudar as pessoas, os empresários, a melhorar esse ambiente de trabalho, a ter uma empresa trazendo resultados mesmo nas dificuldades.
conseguir enxergar o que que essa dificuldade vai afetar e o que que você pode fazer para minimizar esse risco que você possa vir aí a ter com a dificuldade. Seja ela qual for, dificuldade de mercado, dificuldade de matéria-prima, dificuldade dentro da empresa realmente, enfim, compartilhe. É importante que esse conhecimento, que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas para que a gente possa ajudar e transformar este mercado ou transformar as empresas para algo melhor. Então, mais uma vez, deixe seu comentário e compartilhe. Um grande abraço e lógico, né? Não saia daí e eu te espero no próximo vídeo.